Olá, Rangers! Estamos juntos para mais um vídeo maravilhoso de microbiologia, onde a gente vai continuar falando da temática genética bacteriana. Só que dessa vez vamos falar dos métodos de ganho de variabilidade genética, como é que uma bactéria evolui. Então, meus lindos e minhas lindas Rangers de todo o Brasil e do estrangeiro que estejam assistindo esse vídeo, vamos falar de genética bacteriana, os métodos de ganho de variabilidade genética. Como que uma bactéria ganha variabilidade genética? E a gente pensa muito nisso quando a gente fala de bactérias ganhando a capacidade de resistir a um antibiótico, né? A resistência a antibiótico é muito estudada aqui nesse tema. Fala direito, rapá! Um primeiro método de ganho de variabilidade genética seria a mutação. Mutação que pode ocorrer espontaneamente ou induzida por alguns mutágenos ou mutagênio. O cara que é da aula do trem não sabe nem falar a palavra. É um ignorante. Eu acho é pouco. Tem um vídeo, vamos colocar esse vídeo aqui na tela. Tem esse vídeo aqui que o pessoal da Harvard, faculdadezinha meia boca que tem ali depois de Lusiânia, eles fizeram esse vídeo onde eles criaram uma placa de Petri, nada mais é do que uma placa, um meio de cultura gigantesco. O meio de cultura tem em torno... Eu vou tirar o som para o YouTube não birrar comigo e eu poder narrar por cima, né? Eles fizeram essa placa de Petri nesse meio de cultura gigantesco. Ele tem em torno de 2 pés por 4 pés, eu sei lá quanto que isso dá em metros, deve dar 1,5 metro por 75 centímetros, se não me engano. E ele é dividido em 9 faixas. Nas faixas da extremidade não tem antibiótico, o meio de cultura está puro, sem antibiótico, foi onde a bactéria foi semeada. E aí nas faixas subsequentes a gente tem um antibiótico na concentração de 1 vez, 10 vezes, 100 vezes, até o meio do meio de cultura, onde a gente tem um antibiótico na concentração 1000 vezes maior do que aquela inicial. E aí vocês vão ver que a bactéria é semeada nas extremidades, como não tem antibiótico, logo ela cresce e ocupa toda aquela faixa. E aí você vai ver que a bactéria pausa, o crescimento dela pausa porque ela encontra a fronteira ali do meio de cultura com o antibiótico, onde ela não consegue crescer. Mas vocês vão ver que espontaneamente surge um mutante, né? Vamos dar play aqui para a gente ver isso acontecendo. Vai surgir um mutante que consegue entrar na zona de antibiótico. Então surge um mutante resistente a esse antibiótico. Então vamos ver lá. Então a bactéria foi semeada na extremidade, ela cresce livremente e aí, em algum momento da história, plim, surge um mutante. Tá vendo lá os pontinhos onde começa a crescer a bactéria em vários pontos consecutivos? Surge um mutante resistente ao antibiótico e ele cresce até a fronteira novamente, onde há uma nova pausa e o novo surgimento de um mutante resistente ao antibiótico na concentração 10 vezes maior. Isso vai acontecendo em sequência, cai um contaminante aqui, né? Tem uma contaminação no meio de cultura. Você vê que até em Harvard tem contaminação do meio de cultura. A gente vai vendo esse processo repetir até a zona central, onde a gente tem o antibiótico 1000 vezes concentrado. Esse vídeo todo levou 11 dias para ser gravado. Isso aí acontece no 11º dia. Surge um mutante resistente ao antibiótico na concentração 1000 vezes maior. Então tudo isso acontece espontaneamente. Não é que o antibiótico induziu a mutação, não é que... não, o antibiótico simplesmente selecionou aquele mutante resistente. O vídeo não deixa claro qual que é o antibiótico usado, então não tem como a gente discutir aqui o mecanismo de resistência. Mas
provavelmente o que aconteceu foi uma mutação no receptor do antibiótico, onde o antibiótico se encaixa. E aí, com a mutação, ele não consegue se encaixar mais, ou no transportador do antibiótico. Alguns antibióticos adentram a bactéria via transportador. Se houver uma mutação nesse transportador, ele pode não internalizar o antibiótico mais. Exatamente. Certo? Mas as mutações ocorrem numa taxa muito lenta, né? Embora ali 11 dias na sua concepção seja muito rápido, é porque as bactérias se multiplicam muito rapidamente. Mas as taxas de mutações são lentas, em torno de 10 a menos 6 a 10 a menos 9 eventos por cópia de material genético, então é muito lento. Vamos falar aqui de alguns mecanismos mais especializados no ganho de variabilidade genética, que a gente pode até falar em reprodução ou sexo das bactérias. O primeiro mecanismo descrito foi o processo de transformação que o Griffith descreveu em 1928. O que o Griffith fez, na verdade, foi observar que, usando cepas de pneumococo, né, o Streptococcus pneumoniae, que a gente sabe que tem uma cepa não virulenta, ou seja, não patogênica, e uma cepa patogênica, e é muito fácil diferenciar essas cepas, porque na colônia ela cresce com aspecto mucoso, assim, faz uma puxazinha por causa da cápsula. Are you okay? Então é fácil trabalhar com essa bactéria. Quando ele inocula a cepa não patogênica, obviamente o camundongo sobrevive. E quando ele inocula a cepa patogênica, isso mata o camundongo. Até aqui, nenhuma surpresa, né? E até aqui também nenhuma surpresa, porque quando ele pegou a cepa patogênica, inativou por calor, matou essa bactéria por calor e inoculou no camundongo, o camundongo também sobreviveu. A surpresa vem aqui. Quando ele pega essa cepa morta por calor, mistura com a cepa não patogênica e inocula isso no camundongo, o camundongo morre. Ele falou, eita desgraça. Ele falou que alguma coisa estava sendo transferida para a bactéria não patogênica e estava transformando ela em patogênica. Se a gente está em 1928, a gente ainda não sabe o que é o material genético, a gente ainda não conhece a molécula de DNA. Né? Esse conhecimento é mais tardio, década de 50, que o Watson e o Crick roubam a descoberta do... Não quero entrar nessa polêmica, porque né, eu não conheço a história completamente, não quero entrar em fofoca. Mas o Griffith já estava falando, ó, algum fator está sendo transferido entre bactérias mortas para bactérias não patogênicas e está transformando elas em patogênicas. E ele confirmou isso quando ele pegou do animal morto, quando ele pega aqui dos animaizinhos de experimento, amostras e semeia em meio de cultura. Obviamente, quando ele semeia desse camundonguinho aqui que sobreviveu ao primeiro experimento, ele vai isolar a cepa não patogênica. Quando ele faz aqui do camundongo morto, ele isola a cepa patogênica. Quando ele pega desse aqui, não isola nada, porque ele semeou bactéria morta. A surpresa vem quando ele semeia desse camundonguinho aqui e ele tem colônias patogênicas vivas de novo. Então, bactérias foram transformadas. Uau! Né? E, obviamente, algumas cepas não patogênicas acabam sendo isoladas aqui. Então, a gente tem uma cultura mista de cepas patogênicas e não patogênicas. Então, isso aqui, o Griffith falou, tá muito doido, alguma coisa está sendo transferida, ele não sabia o que. Mais tarde, cerca de 20 anos depois, fica claro que o que essas bactérias estavam fazendo era capturando moléculas de DNA livres no meio, que foram liberadas por essas bactérias mortas e se transformando. Estavam recebendo esse material genético, passando a traduzir a informação contida naquele material genético e produzindo os fatores de virulência. No caso do pneumococo, essa bactéria passou a produzir a cápsula, que é o fator de virulência principal do pneumococo. Bactérias competentes, é usado esse termo, que são aquelas bactérias capazes de absorver esse material genético livre, elas se transformam, elas absorvem esse material genético livre e passam a
expressar aquele fator de virulência. Que Optimum Pride. Uma outra maneira de ganho de material genético é a conjugação, e aqui sim a gente pode falar em sexo das bactérias. Você pensa que eu gosto disso? Onde as bactérias formam pontes de transferência, pontes de conjugação, também chamadas de pilissexuais. São aquelas pilis, vocês estão vendo aqui as pilis tradicionais, aquelas que servem para adesão da bactéria, e tem essa pili especializada aqui, que é enorme, parece o Kid Bengala das bactérias. Se você não conhece o Kid Bengala, não dê um Google nesse nome, mantenha a sua inocência intacta. Ele tem essa pilha especializada, que é uma ponte por onde material genético, especialmente plasmídio, são transferidos de uma bactéria para outra, e aqui também envolve a capacidade da bactéria de fazer essa pilha sexual. A gente também fala em bactérias competentes ou bactérias F positivas, que são aquelas bactérias que possuem o gene para a formação dessa fímbria sexual, dessa pilha sexual. Nem toda bactéria faz isso, né? Isso aqui é especial de bactérias gram-negativas, enquanto que bactérias gram-positivas formam essa ponte de conjugação que é um pouco mais curta e tem mais a ver com a estrutura da parede celular. Mas entre bactérias F positivas, né, bactérias que têm essa capacidade, elas podem transferir o plasmídio, incluindo o gene F, incluindo o gene da pilha sexual, entre outros genes, podendo incluir aqui genes de resistência bacteriana, e aí esse plasmídio passa a integrar o genoma dessa bactéria e ela consegue expressar esses fatores. Então ela também ganhou variabilidade genética, ela passou a ser uma bactéria diferente, uma cepa diferente. É assim que a gente tem inúmeras cepas patogênicas de E. coli. A E. coli tem plasmídios diferentes que dão capacidades diferentes de patogenia para ela. É por isso que a gente tem aquelas EQEC, ESEC, EPEC, E não sei o que são várias cepas patogênicas de E. coli. E última forma de aquisição de material genético é a transdução, onde um vírus, né, um bacteriófago, vírus que infectam bactérias, você achou que bactéria não tinha virose, né? Mas tem, bactéria tem virose. Esses vírus, ao infectar uma bactéria, eles inoculam o material genético deles no material genético da célula hospedeira. Esse material genético se mistura e se despedaça, de forma que novos bacteriófagos podem transportar segmentos gênicos da bactéria hospedeira. Então, vocês estão vendo aqui na ilustração que tem bacteriófagos com material genético roxinho, que é o original do vírus, mas tem bacteriófago com material genético verdinho, que é da bactéria. Quando esse bichinho aqui infecta uma outra bactéria, ele leva esse segmento gênico da bactéria original para outra. É assim que o Corynebacterium começa a expressar a toxina diftérica, por exemplo. É via transdução. Um bacteriófago leva o gene da toxina até essa bactéria, certo? Então, via de regra, essas são as 3 maneiras de aquisição de variabilidade genética mais importantes. A gente ainda tem outras, como os transposons, por exemplo, que para mim sempre foi uma viagem lisérgica da genética. Transposon para mim sempre foi um negócio doido. Mas existe, né? Igual o extraterrestre e gnomos. Mas existe e tá lá, comprovado. Mas isso é uma outra viagem para a gente discutir aqui. Eu queria falar especialmente dessas 3 maneiras de aquisição de variabilidade genética entre bactérias. Para você saber mais, eu vou disponibilizar aqui algumas referências, inclusive aquele vídeo que eu usei, né? Aquele vídeo que eu gentilmente foi cedido pela Harvard, está disponível no YouTube. Eu vou linkar ele aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, quer que eu fale mais sobre algum dessas maneiras de aquisição de variabilidade genética, fala pro Titi aqui, que Titi coloca para você. Lembrando que se a base é sólida, quem define o topo é você.
E se você gostou desse material, deixa o seu like, deixa o seu sininho, deixa o seu clica o lock, marca no soninho e manda um pix para nós. Ajuda a gente a manter essa porcaria de pé. Um beijo, paz e pix para todo mundo.